Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre 3 temas intrigantes: a morte súbita, a combustão espontânea e o surto psicótico, a loucura, a demência. De uma hora para outra a pessoa é normal e fica pirada. Será que isso é ação de magia negra? Será que a ciência explica alguma coisa sobre isso? Vamos falar sobre isso aí, e é logo depois da vinheta. Fique comigo. Bom, pessoal, são 3 temas intrigantes que nós vamos falar hoje, e é claro que pode ter controvérsias, as pessoas vão querer dar suas explicações, mas eu aguardo os comentários de vocês para explicarem à vontade, não tem problema nenhum, tá? A gente aceita os comentários de vocês, com o respeito que nós temos por vocês, que vocês também respeitem, né, o material que nós estamos postando e dando a nossa explicação na versão ocultista, na versão esotérica desses fenômenos. Porque a ciência mesmo, ela tenta explicar, mas não explica. O primeiro fenômeno é a morte súbita. Acontece que a morte súbita, no passado, ela já era atribuída a alguma questão sobrenatural, porque a ciência de então não conhecia muito bem os sintomas e problemas que poderiam levar a pessoa à morte, como por exemplo um infarto, miocárdio e outras coisas assim. Então é claro, às vezes a pessoa está normal e de repente ela morre subitamente. Mas vocês vão de convir comigo que a pessoa, para ter algum tipo de problema, ela tem que ter algum tipo de anomalia. Ou seja, ela deve ser uma pessoa sedentária, ela já deve ter algum tipo de problema cardíaco, ela deve ter uma certa idade, enfim, coisas que justificam, de repente, algum tipo de problema de saúde que pode levar a pessoa à morte. A gente sabe que isso acontece. É muito comum até que aconteça mortes desse tipo. A pessoa dorme e, de repente, não acorda mais. Mas aí são casos, pessoas têm idade e tudo mais. Mas e aquelas pessoas jovens? Pessoas que não têm problema nenhum. Eu, no caso, tenho um amigo, tá? Ele de descendência oriental, absolutamente regrado, né? Um colega, inclusive, de profissão. Viajei muitas vezes com essa pessoa, tá? Era descendente de japoneses, e uma vida absolutamente regrada, né? Aquela coisa, não come carne, não sei o quê, lutador de karatê, jogava um futebolzinho fim de semana, fazia esporte, magro, beleza. Conversava com ele sobre as coisas, falou, fiz um exame de saúde, eu fiz meu check-up, beleza. Chegou a me mostrar o check-up dele. Esse rapaz um dia estava saindo, ele ia bater uma bola com o pessoal. Chegou no campo, nem começou a jogar o futebol, caiu duro, morreu. E aí? E aí se constatou que ele teve um infarto. Muitas vezes a pessoa pode falar assim, bom, mas ele teve um infarto, às vezes ele tinha um probleminha cardíaco, de repente não foi constatado, né, nos exames que ele fez. Então ele não deixou passar isso daí, né? Isso pode acontecer, mas não com uma pessoa que tinha uma vida tão regrada como ele. E o que pode ser isso? Bom, aí vamos lá, vamos comentar agora, vamos mais à frente. É possível que a pessoa faça um trabalho de magia negra e que venha atingir a pessoa para causar a morte dela? Sim, é verdade, tá? É verdade, e eu não vou citar casos aqui publicamente, mas vocês sabem de casos na mídia, de políticos e coisa e tal, que houve coisas assim, pessoas ligadas que de repente morreram com uma doença súbita. E estas entidades espirituais podem provocar a doença sim, para levar a pessoa à morte. Só que pessoas que sabem fazer esse tipo de trabalho, ainda bem, são raras, tá? A maioria não sabe fazer esse tipo de coisa, não sabe mesmo, né? Tanto que a pessoa fala assim, fez um trabalho, chega numa consulta para mim, a pessoa fez um trabalho para acabar com a minha vida. Mas eu falei, quanto tempo faz? Faz uns 7 anos, eu acho. Falei, então não deu certo, porque quando dá certo o negócio acontece. Mas não é só isso, as entidades podem provocar até um acidente e tal. Mas o que eu estou me referindo, mais especificamente,
É porque a ciência não explica essa morte. Isso quando vai constatar, inclusive, que a pessoa não tinha nenhum tipo de problema para poder acontecer aquele fenômeno, né? E então, pode ser um trabalho de magia negra? Pode. A pessoa pode ter sido acometida por um ataque espiritual violento naquele momento e sofreu um infarto? Pode, pessoal. Infelizmente pode. Mas aí vocês vão falar assim, mas onde que está Deus nisso tudo? Mas aí é que está, pessoal. Não é uma questão de Deus permitir ou não permitir, tá certo? Porque nós somos livres aqui na Terra. Deus não está nos conduzindo como marionetes, porque senão a gente não teria o livre-arbítrio. A gente faz e desfaz. O que ele fez, eu não sei. Eu conheci, né, com 40 e poucos anos, não sei se ele fez alguma coisa no passado com alguém, né, e essa pessoa ficou com muita raiva e propagou esse problema para ele, já não sei, até porque ele era um colega de profissão e eu não tocava tanto assim nesses assuntos espirituais, porque o nosso trato era voltado para a profissão agronômica, as coisas que nós fazíamos, e não para a espiritualidade. A gente tem que saber discernir uma coisa da outra, né? Porque senão a coisa fica chata, né? Todo tempo você falando de espiritualidade, e não é bem assim. Durante a minha vida, nos desempenhos das minhas tarefas diversas, cada coisa no seu lugar. Né? A gente não pode ficar bitolado. Isso é muito importante, até para vocês que são estudantes aí. Se a todo instante a gente começar a falar, né, fica difícil. Mas voltando ao tema, realmente pode acontecer, tá? Pode acontecer. E qual o outro fenômeno que pode acontecer? Este é o fenômeno mais impressionante de todos. É a combustão espontânea. Parece que no mundo inteiro teve uns 300 casos, no máximo. Isso que foi computado. A pessoa está andando, inclusive tem um caso em Nova York, se eu não me engano. Teve vários, durante várias épocas. A pessoa está andando normal, estava andando pelas ruas de Nova York, pegou fogo e morreu. Aí as pessoas querem dar uma explicação por causa da gordura corporal, elevou a temperatura, mas não tem explicação técnica. Teve um cientista que quis inventar até um átomo, né? E ele chamou de piroátomo, piromolecular, ou qualquer coisa assim, dando alusão à palavra fogo, né? Piro vem de fogo, né? Então também não colou essa explicação desse cientista. Enfim, não tem explicação. E certa vez, né, uma entidade espiritual me falou, porque eu perguntei sobre isso, e ele disse que isso é um trabalho de magia negra raríssimo, que poucas pessoas sabem fazer. E quando faz, ela consegue manipular o elemento fogo de tal forma que a pessoa ela pega fogo. Olha, isso não é difícil de pensar, até porque tem aqueles casos de pirocinese, né? Que, sabe aquela coisa de mediunidade inconsciente, que ocorre muitas vezes até com adolescentes, né? Principalmente meninas na puberdade, e que ela fornece o bioplasma, né? E ela tá com aqueles pensamentos assim, de repente, e pega fogo na casa. Tá? Tem vários casos registrados, se vocês pesquisarem, vocês vão ver casos de pirocinese, né? Então é um negócio que pega fogo, combustão espontânea. Mas, se você pensar bem, se é possível uma pirocinese, de repente um objeto inanimado pegar fogo, por que não um trabalho de magia negra em que a pessoa tem detalhes da pessoa, cria né, o feitiço com objetos da pessoa e tudo mais, ela tem o testemunho da pessoa, né? Faz um filtro e consegue projetar à vontade, claro, com um determinado ritual para isso acontecer. Então eu estou dizendo para vocês que realmente isso acontece, porque isso é uma manipulação do elemento fogo. Na verdade, a pessoa que faz a pirocinese, ela faz inconscientemente, ela manipula o elemento fogo, entendeu? Eleva a temperatura por algum momento e ela consegue essa manipulação, ela fica com raiva e esse desequilíbrio hormonal acaba ocorrendo esse fenômeno. Assim como jogar pedras, barulhos e tal, que a pessoa atribui de repente a espíritos, entidades ou coisa assim, mas é
é a criança que está na puberdade que está causando isso daí, tá? Teve até um caso recentemente de uma família, um pessoal humildezinho lá no sul, e eles botaram a casa abaixo, porque acharam que a casa é que estava com problema, né? E acabaram se abrigando, né? Deram abrigo para eles numa comunidade, e depois eles mudaram para outra casa e o fenômeno continuou ocorrendo, e aí foram entender que era por conta da filha deles. Tá? Então esses fenômenos acontecem, e a gente tem explicado muito dessas coisas aí no canal, né? Porque às vezes a gente quer tentar esclarecer, mas a combustão espontânea, tá? De repente, são pessoas normais, estão andando para a rua, pessoas, homens, mulheres, e pum, ela pega fogo e morre, e não tem explicação. A ciência não explica isso, tá? Vocês podem pesquisar à vontade, mas como uma entidade espiritual me falou, eu acredito que é através de um ritual, manipulação do elemento fogo. E a terceira, que é bastante comum, de repente, ultimamente a gente tem visto isso, é a influência, né, por determinadas coisas, como teve aquele caso recente, né, daquele menino do colégio lá de Suzano, né, que houve aquele crime bárbaro, e aí foi descobrir que ele tinha, de repente começou a jogar jogos que tinham uma certa influência demoníaca e tudo mais, aí nos questionaram se aquilo poderia realmente afetar. De repente, para uma mente impressionável, pode afetar, não é para todo mundo. Não quer dizer que você vai jogar um joguinho que tem alguns bichinhos lá, que de repente vão te influenciar para fazer determinada coisa. Mas às vezes a mente dele já estava deturpada com outras coisas, né? E aí é que o negócio é perigoso, tá? Porque começa a mexer com forças trevosas e aí a pessoa de uma hora para outra pira mesmo. Por isso que eu sempre falo, não mexam com isso, deixa essas entidades para lá, não vale a pena, né? Porque eles querem o domínio da sua mente. Tá? E vocês têm muitos e muitos e muitos relatos de pessoas cujas pessoas falam, é pessoa normal. Porque vamos lá, vamos pensar um pouco, pessoal. Se a pessoa ela tem esquizofrenia, ela já tem algum problema, se ela tem algum sintoma, né, dela, já está lá no histórico dela que ela tem aquilo, tudo bem, tá? Então pode se justificar uma ação. Mas de repente a pessoa fazer, né, uma hora para outra ser possuída, pode ou não cometer um crime, né? Mas ela pode, de repente, até ficar agressiva ou qualquer coisa assim. Isso pode ser vítima de magia negra? Pode também, porque a entidade espiritual vai minando a pessoa até se ela se apossar do corpo. Isto pode acontecer sim, e pode acontecer coisas piores, como a entidade se apossar do corpo, inclusive machucar outras pessoas. Por isso que a gente tem esse canal, para dar um alerta que essas coisas acontecem. Mas não é para que vocês fiquem amedrontados e correndo de um lado para o outro, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Vocês têm várias explicações aqui no nosso canal de como vocês podem se defender, como vocês podem se harmonizar. Eu mesmo falo, se vocês têm sintomas, não fiquem esperando não. E nem estou falando para conversar comigo, nem com a gente, estou dizendo, procura um caminho para resolver esse problema. Não fique com isso, porque você não sabe o que pode acontecer. Coisas inexplicadas acontecem a todo tempo no mundo inteiro. E a ciência simplesmente não tem explicação. Não explica. Eu mesmo, nos meus 40 anos de ocultismo, sim, eu vi muita coisa. Acontece que tem coisa que se eu for falar para vocês, não adianta nada, porque nós vamos falar, esse cara está inventando coisa. Então eu contei alguns casos, são casos gravíssimos, que realmente a gente enfrentou. Tá? Não é conversa fiada não. Eu tentei resumir, é lógico, mas são fatos que aconteceram, para vocês verem como que é a coisa. Por isso que eu digo, né, temos que nos policiar, vamos nos harmonizar, vamos ter um altar em casa, vamos passar uma sálvia branca, uma defumação em casa, tomar um banho de ervas, meditar, tem várias meditações no canal, muito importante para vocês. Tem a meditação dos 4 elementos que foi publicada recentemente. Muita gente nem deu bola para isso daí, mas essa
meditação dos 4 elementos, que está num vídeo bem recente, inclusive, né, que foi postado pela Gisele, né, e eu faço a parte da meditação, é excepcional para você equilibrar os elementos do seu corpo, tá? Então, isso é muito importante para que a gente fique bem, tenha boa saúde e siga bem a nossa vida. 3 fatos que realmente podem acontecer. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal, acione a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E confira aí sua assinatura, hein? Tem gente que andou saindo do canal sem querer, não se sabe por que foi excluído, se foi o YouTube, não sei, mas confirma. Clica de novo, clica na sinetinha e tá tudo certo, você vai continuar recebendo avisos de novas publicações. E torne-se membro do canal, que é bem melhor. Torne-se membro da nossa Irmandade, vem estudar conosco, tá? E conheça a nossa loja virtual que está com descontos especiais. lojauniversomágico.com, tá? Muita coisa legal lá para vocês. Abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!